Fala, galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje vamos fazer a resolução de 5 exercícios que eu passei aí no Google Sala de Aula, que é uma revisão da nossa prova sobre números racionais. A primeira questão que eu trago é a seguinte, ó. Em uma confeitaria, uma atendente marca com números positivos os quilogramas de bolos que chegam e com números negativos os quilogramas de bolos vendidos. Então vamos lá, ó. Ela marca como positivo, como número positivo, os quilogramas dos bolos que chegam. Então eu vou escrever assim, ó, que chegam, certo? Que chegam é o quê? É positivo, certo? E com número, certo? Negativo, os quilogramas dos bolos vendidos. Então aqui eu vou escrever vendidos. Então, vendidos, ela marcou com um sinal de menos, são os bolos que entram na confeitaria e aqui os bolos que saem da confeitaria. E aí ela fala, quantos quilogramas de bolo foram vendidos nesse dia? Primeira pergunta, sabendo que nenhum quilograma de bolo havia sobrado do dia anterior, quantos quilogramas de bolo restaram na confeitaria? Então, como a gente vê as alternativas, então a gente verifica que temos que efetuar dois tipos de cálculo. O primeiro, quantos quilogramas de bolo foram vendidos nesse dia? Então, olha só, vendidos é a representação o quê? Negativo. Então, eu venho aqui na figura e identifico todos aqueles lá que estão com números negativos. Então, chegou 5 quilogramas, mas foi vendido, no caso aqui, ó, menos 2,5. Depois ela vendeu menos 3, chegou mais 10 quilogramas, depois ela vendeu menos 1,5, certo? Depois menos 0,5 e depois menos 4,5. Quando efetuamos essa soma, o resultado, no caso, vai dar menos 12 quilogramas. Então, ela vendeu, no caso, certo, 12 quilogramas desse bolo. Se a gente ver as alternativas, podemos verificar que a letra B não vai ser, porque a gente acabou de fazer os cálculos e verificamos que é 12. A letra, no caso aí, ó, letra C também não pode ser, certo? Então, vai ser a A ou então a última alternativa, a letra D. E aí nós vamos confirmar fazendo a segunda parte do item. Sabendo que nenhum quilograma de bolo havia sobrado do dia anterior, quantos quilogramas de bolo restaram na confeitaria? Então vamos ver. Para saber a quantidade de bolo que restaram na confeitaria, basta eu fazer, no caso aí, a soma algébrica dos que entram e, no caso, dos que saem. Então, olha só, chegou 5, depois ela foi e vendeu 2,5. Depois ela vendeu 3 quilos e recebeu mais 10 para vender. Depois ela vendeu 1,5, depois entrou mais meio quilo de bolo, certo? E depois ela vendeu mais meio quilo de bolo. Fazendo esses cálculos aí, vamos verificar que o resultado aí que sobrou, no caso que restaram, né, no caso foi 3 quilogramas. Então a resposta, no caso, só pode ser a letra A. Beleza? Certinho? Passando para a próxima questão 2 aí, ó, bastante útil aí no cotidiano das cozinhas da casa de vocês. Para uma receita de bolo, são usadas, no caso aí, ó, 3/4 de xícaras de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar e 2 xícaras de leite. Lulu deseja fazer apenas a metade dessa receita de bolo. Quais são as quantidades dos ingredientes que Lulu deverá utilizar? Então, olha só, toda essa receita, no caso, é para fazer um bolo completo. Se você quer fazer metade do bolo, você pega cada um dos ingredientes, certo? E divide por 2. Por exemplo, o primeiro ingrediente foi trigo, então eu vou escrever aqui, ó, trigo. Para a receita normal, ela usou, no caso aí, ó, 3/4 de trigo, certo? Se ela vai fazer a metade, no caso, tem que dividir por 2. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, 3/4, certo? Ela quer fazer apenas metade, eu vou dividir tudo isso por 2. Veja bem, aqui eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho 3/4 dividido por 2, certo? Olha só, o 2 ele não tem nada embaixo dele, é como se ele tivesse 1.
porque 2 dividido por 1 continua sendo 2. E aí aplicamos, no caso, aí, o procedimento para a divisão de fração. Eu vou conservar a primeira parte, que é 3/4, certo? E vou multiplicar pelo inverso do segundo, que vai ser o inverso, no caso de 2 dividido por 1. O inverso vai ser o quê? O 2. No caso aqui, ó, ele está em cima, certo? Dessa fração aqui, 2 sobre 1, ele vai para baixo. O 1 está embaixo, no caso, ele vai para cima. Então, a multiplicação, você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 3 vezes 1 é igual a 3. No caso aqui, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, de farinha de trigo, ela vai usar 3/8, beleza? E aí a gente vai passar para o próximo ingrediente. O próximo ingrediente, ela fala o seguinte, ó, que é 1/4 de xícara de açúcar. Então, eu vou escrever aqui, ó, açúcar, certo? Açúcar. E ela vai usar, no caso aí de açúcar, 1/4, certo? 1/4. Então, o procedimento para fazer essa operação, basta eu fazer o quê? 1/4, certo? Dividido por 2. E aí, vamos fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. O 2 não tem nada embaixo dele, eu vou colocar quem? O 1. Então, a divisão de fração, eu conservo o primeiro, que no caso aqui, ó, o meu denominador vai ser 1/4 dessa fração completa, certo? E o meu numerador, no caso, vai ser 1/4, e o meu denominador vai ser 2 sobre 1. Então, eu conservo o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. O 1 está embaixo, ele vai para cima. O 2 está em cima, ele vai para baixo. Então, agora eu faço a multiplicação. Em uma multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 é igual a 1, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu vou usar 1/8, no caso aí, de açúcar, certo? O último ingrediente, no caso, é 2 xícaras de leite. Então, o leite, ela vai usar, no caso, cadê o leite? 2 xícaras de leite. Então, basta eu pegar o leite e dividir por 2. Em vez de usar, no caso, 1 xícara, 2 xícaras, ela vai utilizar, no caso, apenas 1. Então, a resposta seria 3/8, no caso de trigo, 1/4, no caso aí de açúcar, e 1 xícara, certo, de leite. Então, a resposta que seria correta, vamos encontrar aqui, eu escrevi aqui errado, né, galera? Eu escrevi 1/8 de açúcar. 1/4 aqui, ó, é 1/8, certo? Então, a resposta que seria certa, onde é que tem 3/4? Então, olha só, 3/8, 2/8 aqui, ó, pode ser eliminado. Esse outro aqui também pode ser eliminado. Então, a resposta correta seria 3/8 de farinha de trigo, 1/8 de açúcar e 1 xícara de leite. A resposta correta aí, no caso, seria a letra C. Tranquilo? Indo para a próxima questão, veja bem. Em janeiro, o valor referente à fatura de água da casa de Luiz foi de R$ 44,00. Em fevereiro, de R$ 42,00. Em março, de R$ 40,00. Em abril, de R$ 48,00. Qual foi o gasto médio com água na casa de Luiz no primeiro trimestre desse ano? Não sei se vocês perceberam, ó, mas janeiro é o mês 1, fevereiro, mês 2, certo? Março, mês 3 e abril, mês 4. Mas olha só esse peguinha que tem na questão, ó. Ele fala no primeiro trimestre. O primeiro trimestre, então, vai ser apenas, no caso aí, ó, janeiro, fevereiro e março. E esse daqui está descartado. Então, se ele quer saber, no caso, o gasto médio, basta eu fazer a média aritmética, certo? Então, a média aritmética desse resultado vai ser, vamos ver, em janeiro, ela gastou quanto aí, ó? R$ 44,00. Então, você vai pegar 44, vai somar com o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, no caso aqui, foi R$ 42,00. O mês de fevereiro, R$ 42,00. E, no caso, o mês de março foi agora R$ 40,00. E vou dividir, no caso, por 3, porque ele fala que é o quê? Trimestre. Trimestres são os 3 primeiros meses, os três primeiros, no caso, meses do ano, certo? Então, fazendo essa soma, eu vou pegar 44 mais 42
mais 40, isso daí é igual a 126, certo? E vou dividir por 3. 126, deixa eu apagar esse 3, que não ficou legal, pode confundir, vou dividir por 3. 126 dividido por 3 dá igual a R$ 42. Então, gasto médio aí com conta de água, certo? Vai ser de R$ 42. Vai ser a última alternativa, tranquilo? Passando para a questão número 4, ele diz o seguinte: um grupo de pessoas apresentam, no caso aqui, ó, faltou o M, apresentam as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? Aí na questão A ele fala, a média cairá 2 pontos. Na B, T. Na C, a média cairá de 13,75 para 13,4. A média subirá de 13,75 para 14,75. Então, primeiro nós temos que calcular a média, certo? Sem a pessoa, no caso de 12 anos, entrar, certo? E depois calculamos uma média novamente, depois que inserirmos, certo, esse novo integrante ao grupo. Então, a minha primeira média, que eu vou escrever assim, ó, minha primeira média, ela vai ser composta pela soma de 10 mais 13 mais 15 mais 17, tudo isso daí dividido, certo, pelo número de somas que eu vou efetuar. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, o número de elementos, quero dizer. Então, tudo isso daí vai ser dividido por 4. Então, somando 10 mais 13 dá igual a 23, mais 15 dá igual a 38, mais 17 dá igual a 55. Então, aqui vai ficar 55 dividido por 4. 55 dividido por 4, isso dá igual a 13,75. Então, minha primeira média é 13,75. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou calcular a segunda média. A segunda média ela vai ser o seguinte, ela vai ser agora, né, quando uma pessoa de 12 anos junta ao grupo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 mais 12, inserir a pessoa aqui em ordem crescente, mais 13. A ordem também não importa, eu inseri dessa forma porque eu quis. Se também quiser colocar 12 por último, também pode. Mais 15, mais 17. Agora, veja só o que muda. Eu tenho quantos elementos nessa parte de cima? 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora não é mais 4, é 5, porque aqui eu tenho 4 elementos. E nessa parte de baixo aqui, no caso, eu tenho 5 elementos. Então, isso daqui, ó, daria o quê? 55 mais 12. Daria 55 mais 12, que é igual a 67. Tudo isso dividido por 5. 67 dividido por 5 é igual a 13,4, certo? 13,4, essa é a minha segunda média. Então, ele quer saber o que acontece. Então, ele fala, ó, a média cairá 2 pontos. Então, olha só, a média, no caso aí, ó, era 13,75, certo? Ó, 13,75, e ela foi, no caso aí, para 13,4. Vamos ver, no caso, o tanto que essa média caiu. Então, basta eu fazer 13,75, certo? Menos, no caso, 13,4. Isso daí, no caso, ela caiu de 13,75 para 13,4. Então, ela teve um decréscimo aí de 0,35. Então, ele fala, a média cairá 2 pontos, errado. Então, essa daqui, ela está errada. Não pode ser essa resposta, porque a média, no caso, ela caiu para 0,35 e não 2 pontos, como ele fala. Questão B, ele fala, a média irá se manter. Veja bem, aqui eu não tenho um integrante de 12 anos. Aqui eu já tenho. As médias são iguais depois que eu insiro ele? Não. Então, a média não irá se manter. Essa resposta ela está errada. Certo? Ele fala, a média cairá de 13,75 para 13,4. Veja bem, 13,75, 13,4. Foi justamente o que aconteceu. Ela era um valor maior,
e caiu para um valor menor, então já posso marcar essa como a verdadeira. Ele fala, ó, a média subirá de 13,75 para 14,75. Não, né? Ela sai de 13,75 para 13,4. Então, a resposta correta aí é a letra C. Então, essa está correta e essa daqui está errada, beleza? A nossa última questão, certo? Ele diz o seguinte, ó. Carlos fez uma viagem de 1.200 quilômetros, sendo 7 onzeavos de aeroplano, 12 quintos do resto, 2 quintos do resto de trem, 3 oitavos do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Galerinha, por exemplo, assim, ó, se eu dizer para você, olha, eu quero que você faça um trabalho para mim e eu vou te dar R$100. Certo? Quer dizer, eu vou fazer um trabalho e nesse trabalho que eu vou fazer, eu vou ganhar R$100. Como você vai ser o meu ajudante, eu vou te dar um quarto desses R$100. Então, como é que eu vou calcular um quarto de R$100? Então, basta eu pegar 100 e multiplicar, no caso, por um quarto. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador como denominador. Mas, veja bem, é 100 vezes um quarto. Então, eu também posso escrever assim, ó, 100 dividido por 1. 100 dividido por 1 continua sendo quem? 100. Eu coloquei esse denominador 1 para fazer a multiplicação aí de forma mais facilitada, para a gente poder visualizar melhor. Então, em uma multiplicação, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 100 vezes 1 é igual a 100, 1 vezes 4, no caso, vai ser igual a 4. 100 dividido por 4 é igual a 25, no caso, reais. Então, eu vou ganhar R$25 e você vai ganhar um quarto. Um quarto de 25, no caso aí, um quarto, no caso de 100, é igual a R$25. Esse mesmo raciocínio a gente pode aplicar, no caso aí, para essa viagem que Carlos fez. O mesmo raciocínio. Por exemplo, ele fala que fez uma viagem de 1.200 quilômetros. Então, os primeiros quilômetros ele viajou aí de aeroplano. Então, ele viajou, no caso, 7 onzeavos, no caso de 1.210. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou pegar 1.210 e vou multiplicar por 7 onzeavos. Certo? Fazendo essa multiplicação, não tem nada debaixo de 1.210, eu vou colocar quem? O número 1, certo? Então, agora eu vou multiplicar, ó, 1.210 vezes 7, isso daí vai dar 8.470. Tudo isso daí dividido por 1 vezes 11. Então, se a gente efetuar essa divisão, vamos verificar que ele viajou, no caso, 770 quilômetros de aeroplano, certo? Então, olha só, ele viajou 770 quilômetros de aeroplano, certo? Tranquilo? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma subtração, certo? Para ver o quê? Se ele viajou, se a viagem total é 1.210 quilômetros e ele viajou 700, no caso, aí, ó, 770 quilômetros, vamos fazer essa subtração. Então, agora eu vou multiplicar, ó, 1.210, multiplicar não, subtrair, menos 770. Na hora que eu faço essa subtração, certo, de 1.210 menos 770, vai restar ainda 440 quilômetros, certo? Então, olha só, resta 440 quilômetros. Desses 440 quilômetros, o que ele fez? Ele viajou 2 quintos do resto de trem. Então, olha só, de 440 quilômetros, ele viajou, no caso, 2 quintos de trem. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, vai pegar a quilometragem que resta, que é 440 quilômetros, e vai multiplicar, no caso, aí, por 2 quintos. Fazendo essa multiplicação, vai ser, ó, 440 vezes 2, isso daí vai resultar em 880 quilômetros. Não tem nada embaixo aqui, vai ser igual a 1. 1 vezes 5 é igual a 5. 880 dividido por 5 é igual a 176 km. Então, de 440 quilômetros,
ele viajou 176 quilômetros, no caso aí, de trem. Então, a gente tem que fazer a subtração desse resultado menos esse para ver o que resta ainda da viagem. Então, eu vou fazer esse cálculo. 440 menos 176, certo? Isso daí vai resultar, no caso aí, em 264 quilômetros. Então, ainda falta 264 quilômetros de viagem. Então, ainda falta isso daqui para ele chegar no lugar de destino. Mas só que ele falou que 3/8 do novo resto, que é o novo resto? 264 quilômetros, certo? Ele foi de automóvel. Ele foi de automóvel. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, eu vou pegar 264 e vou multiplicar pelo que ele foi aí de automóvel, que no caso foi 3/8. Vou multiplicar isso daí por 3/8. Não tem nada embaixo do 264, eu vou colocar 1. E a regrinha de multiplicação, ela fala o seguinte: numerador com numerador, denominador com denominador. 264 vezes 3, isso vai dar 792. Então, 792 dividido 1 vezes 8 é igual a 8, certo? 792 dividido por 8, isso daí vai dar igual a 99 quilômetros, certo? Então, ele viajou, no caso aí, certo, de automóvel, 99 quilômetros. E ele pegou e falou, certo? E os demais quilômetros a cavalo. Então, eu vou subtrair 264 menos 99. E o que sobrar foi o que ele viajou, no caso, a cavalo. Então, vou fazer aqui, ó, 264 menos 99. Isso daqui menos 264 vai dar igual a 165. Então, 165 quilômetros, certo? 165 quilômetros, ele viajou o quê? A cavalo. E a resposta correta, no caso, seria a letra B. Vamos recapitular esse raciocínio? Então, o raciocínio que ele fez foi o seguinte, ó. Ele tinha uma viagem, e essa viagem foi de 1.200 quilômetros. E ele viajou 7/11 de aeroplano. Então, eu vim aqui, certo? E fiz a multiplicação de 1.210 quilômetros vezes 7/11. Então, eu verifiquei que ele viajou aí, ó, de aeroplano 700, certo? E 70 quilômetros. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou abater do meu percurso total. Peguei 1.210 menos 770 e verifiquei que viajei 440 quilômetros, certo? Então, sobrou, certo? Dos meus 1.210 quilômetros, sobrou 440 quilômetros, certo? E aí ele mudou de transporte, ele viajou 2/5 do resto de trem. Então, eu peguei aqui, ó, 440 e multipliquei por 2/5. O resultado foi 176 quilômetros. Então, de 440 quilômetros que sobrou, ele tem que abater 176 da viagem de trem. Foi o que eu fiz, ó. 440 menos 176. E viu que o resultado que ainda falta para mim completar a viagem é de 264 quilômetros, certo? E aí ele pegou e diz o seguinte, ó, que 3/8 do novo resto, ele viajou de automóvel. Então, eu peguei o restante aqui, ó, que é 264, e multipliquei por 3/8. Esse resultado, no caso aí, deu 99 quilômetros. E eu peguei o seguinte, 264 menos 99, ó, o que falta da viagem, menos o que ele viajou de automóvel, que deu 165 quilômetros. Ele pegou e falou que o restante ele viajou em quê? A cavalo. E qual é a pergunta? Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Carlos percorreu a cavalo 175 quilômetros. Galerinha, muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima. Fui!